Fala galera, beleza aí? Donovan aqui, tentar trazer para vocês aí esse projeto que eu vou fazer todas as etapas de como construir uma mesa aquecida para solda SMD. Deve estar se perguntando por que tem um ferro de passar roupa aqui na minha mão. Eu quero explicar o que eu já fiz aí e primeiro vamos começar como é que é essa técnica aí de solda. Depois de ver alguns vídeos aí, o pessoal usando uma base aquecida, eles chamam de hot plate, para fazer o reflow das placas de circuito impresso. Essa mesa aquecida derrete a solda e faz a fusão dos componentes nos pads da placa. Eu também vi alguns vídeos do pessoal usando uma versão mais do it yourself, usando um ferro de passar roupa. E eu resolvi tentar ver como essa técnica funcionava. E já que eu ia ter que montar umas plaquinhas aí, e que usam os componentes SMD, e que fica difícil soldar na mão ou com a própria estação de solda, com o soprador, que eles acabam saindo fora da placa. Aí eu peguei esse ferro de passar roupa, ele tem a potência de 1000 watts, e eu fiz com esses grampos aqui, esses sargentos, uma fixação aqui, para conseguir deixar ele de ponta cabeça, de forma que eu consigo aquecer ele e botar a placa aqui em cima, e ela faz a solda dos componentes pequenos, os componentes em SMD. Porém, ficam algumas dúvidas utilizando dessa forma. Qual é a temperatura exata que o ferro está na hora que está fazendo o derretimento dessa solda? Como é que fazer uma rampa de aquecimento para não danificar a placa, nem os componentes? Então, para sanar essas dúvidas aí, e inspirado nos projetos aí que foram aparecendo na internet, eu resolvi fazer a minha versão e eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo aí. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente vai estar lidando aí com um controle de temperatura, mas é um elemento resistivo aqui de alta potência. Então ele demanda uma corrente grande. Eu vou deixar aqui na potência máxima do ferro e vou ligar ele aqui no meu, pra gente ter uma ideia do que nós estamos falando aí em termos de potência. A gente tem 4 amperes, quase 4 amperes e meio aí de consumo. Então, esse ferro aqui, como diz aqui na base dele aqui, não sei se dá para ler, ele é um ferro de 1000 watts. Então, a gente vai ter que fazer um controle aí que suporte toda essa corrente. Então não dá para ser qualquer relézinho pequeno aí que vai fazer o controle do acionamento dessa carga aí. Bom, a ideia para fazer o controle da carga e da resistência do ferro de passar roupa é utilizar um relé de estado sólido. Por se tratar de uma corrente aí elevada para controle, o relé de estado sólido, por se tratar de um semicondutor, não tem perigo de dar faiscamento. Então eu resolvi montar um relé de estado sólido usando um triac de alta potência. Esse triac aqui o limite dele é 40 amperes. E eu vou montar uma plaquinha para fazer o acionamento aí da carga do ferro de passar roupa. Bom, para não estragar ou inutilizar esse ferro de passar aqui, eu pesquisei se não tinha reposição só da base do ferro de passar roupa. Esse ferro aqui no mercado, e hoje ele custa em torno de 90 a 100 reais. Pesquisei no Mercado Livre aí e eu encontrei só a base do mesmo ferro. Essa basezinha aqui custou para mim em torno de 30 reais, mais o frete, né? Então assim, a mesma base
que vai nesse ferro aqui. O bom é que ela é totalmente plana, aqui não tenha nenhum furo, nenhum desenho aqui na parte de baixo dele. As únicas coisas que eu tive que fazer aqui foi fazer uma modificação nas conexões aqui, para poder alimentar ele. Que as conexões elétricas aqui da resistência são esses pininhos aqui que saem do meio da resistência. O que eu fiz para resolver esse problema da conexão? Eu peguei um terminal Sindal. Normalmente o fio entra nas duas pontas aqui. Eu só refurei ele na lateral para conseguir que ele encaixe dessa forma aqui e eu consiga ter um bom contato elétrico entre a fiação e o terminal ali da resistência. Então, para a parte elétrica, eu só tive que fazer essa modificação. Aqui eu estou utilizando um fio para alta temperatura, com a bitola correta aqui para a corrente que vai circular aí no circuito. E eu também adquiri esse sensor de temperatura, que é um termopar do tipo K, que ele é para até 800 graus, a leitura dele. E ele já vem com um módulozinho próprio já para o Arduino, é o Max 6675. Se alguém quiser procurar aí o módulozinho, já vem com o termopar junto, também um precinho bem bom. E nessas fixações aqui do própria base do ferro, eu aproveitei esse ponto aqui que é bem centralizado, aumentei um pouco o furo dele e fiz rosca, para que eu pudesse prender de forma bem segura aqui a ponta do meu termopar. Aqui eu utilizei uma broquinha de 5 mm para aumentar o furo. E essa rosca ali do termopar, ela é uma rosca M6. Então aqui eu utilizei um macho M6 aqui e fiz a rosca na própria base do ferro. A base, por ser de alumínio, ela é bem fácil de furar e de manipular ali. Então daí o termopar fica inserido aqui nessa parte, a rosca que casa com, e aí só o aperto aqui para dar. Então eu já tenho a leitura da temperatura no ponto bem central aqui, então aqui o elemento resistível, então fica um ponto bem bom para ter uma leitura da temperatura da base. Bom, aqui eu já estou com o termopar instalado aqui na posição. A fiação, eu já liguei aqui um conector aqui para mim ter como ligar na tomada. E o sensor já está ligado no módulo, direto no Arduino. Estou utilizando a biblioteca Max 6675. Vou deixar o link na descrição aí do GitHub da biblioteca oficial. Eu estou seguindo um tutorial explicativo aqui do blog do Felipe Flop. Esse tutorial é escrito pelo Pedro Bertoletti. Depois de fazer a ligação aqui dos fios, conforme o diagrama aí, eu estou rodando o código aqui no meu Arduino e eu já tenho aí algumas leituras de temperatura aí condizentes. Tudo ligado aqui no Arduino. E aí na tela tá mostrando as leituras que eu tô fazendo em tempo real aí do sensor. Vou ligar na tomada aqui a base do ferro de passar. Eu só vou deixar ela virada aqui de ponta cabeça, como isso aqui vai acabar aquecendo bastante. Eu já evito de queimar alguma coisa aqui na mesa. Vou ligar na tomada aqui e eu já mostro para vocês as leituras ali do monitor serial do Arduino, para verificar a temperatura subindo aí na base do ferro. Aí a gente está tendo aí uma leitura estável aí mais ou menos a temperatura ambiente. Eu vou ligar agora na tomada aqui
para a gente verificar a temperatura aí subindo. Botei na tomada aqui. Já dá para ver que a temperatura começa a subir, 27, 28 graus. A base do ferro já está aquecendo. 60, 80. Ligeirinho chega aí a 100 graus. Então a gente pode verificar aí que o sensor está fazendo a leitura correta da temperatura. Só falta agora fazer a parte do controle mesmo. Bom, aqui a gente pode ver que rapidamente a temperatura aí chegou a 200 graus. Agora falta a gente fazer a parte do controle do acionamento da resistência com o nosso relé de estado sólido, para que ele mantenha essa temperatura aí constante, conforme a gente for definir uma temperatura que a gente queira atingir no Arduino. Ele vai fazer esse controle ligando ou desligando a resistência para manter a temperatura que a gente quer. Então, a partir disso, a gente consegue até criar uma rampa de aquecimento para fazer um pré-aquecimento da placa antes de fazer a fusão da pasta de solda. Quero mostrar para vocês aí alguns exemplos aí de componentes que eu já fiz utilizando esse método aí de fazer a solda. Essa plaquinha aqui é uma plaquinha que eu fiz, que ela tem componentes SMD tanto em um lado quanto do outro. E para utilizar esse método aqui, eu tenho que escolher um dos dois lados para fazer a solda dos componentes. Porque se eu fizer a solda desses componentes aqui, no momento que eu largar em cima da mesa aquecida aqui, vai acabar derretendo a solda desses componentes aqui. Então, essa placa aqui foi um teste que eu fiz. Esses LEDs aqui, os LEDs endereçáveis SMD, eles são bem sensíveis por conta do encapsulamento deles ser de plástico. Então, se for fazer a solda com o ferro de solda, chegando aqui pelas laterais, onde é que é os pinos de contato deles, acaba por derreter essa parte plástica aqui ou superaquecer, danificando o LED. E inclusive com o soprador da estação de retrabalho acaba também aquecendo de forma exagerada aqui a parte de cima do LED. Então essa técnica aqui é a mais indicada, ou o forno de reflow. Só aplicar a solda em pasta aqui nos pads, posicionar os LEDzinhos e largar em cima da placa ali para que o estanho derreta e posicione os componentes de forma segura aí no local. Essa aqui foi um teste aí que eu fiz e a solda ficou impressionante, assim, a qualidade da solda e dos componentezinhos aí que são bem sensíveis. Lembrando que essa técnica aqui só pode ser utilizada em placas de fibra, que ela tem uma resistência à temperatura bem maior do que as placas aí de fenolite, que são essas plaquinhas de cor amarelada aqui. Essas plaquinhas aqui, se for tentar fazer esse mesmo tipo de solda aqui na base aquecida, claro, teria que ser componentes SMD, componentes de superfície aqui, utilizando esse lado aqui, acaba por danificando esse composto aqui, que é uma resina aqui, né? Que ela não tem essa resistência a alta temperatura como as placas de fibra. Bom, quero trazer para vocês aí numa próxima parte aí desse vídeo. Eu vou fixar essa base aqui numa placa de MDF aí um pouco maior que a base, para comportar os outros componentes, o Arduino e o relé de estado sólido. Talvez um displayzinho para ficar mostrando qual a temperatura desejada ou os programas que podem ser configurados. No próximo vídeo eu trago a continuação aí para vocês do projeto e o andamento aí como é que tá. Beleza? Valeu, galera aí. Abraço a todos. Falou!